Seja bem-vindo a essa videoaula, ferramenta preenchimento de malha, aula 12 do programa de desenho CorelDRAW X6 básico. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Então, para a gente começar a utilizar a ferramenta preenchimento de malha, eu vou criar aqui um quadrado. Vou centralizar ele na página, colocar uma cor vermelha e selecionar a ferramenta preenchimento de malha aqui, é a última ferramenta na caixa de ferramentas. Clicando então na ferramenta com o objeto selecionado, ele já cria aqui uma parte da malha, onde a gente tem alguns nós aqui na intersecção do contorno do objeto, ele cria, e também na intersecção das linhas pontilhadas da malha. Então, quando eu clico num nó, ele me aparece aqui uns quadradinhos maiores e outros menores. O quadrado maior é onde eu seleciono ele e coloco uma cor. Vou selecionar novamente, colocar a cor. Então eu tenho aqui esses pontos de controle aqui, ó, que eu ajusto a intensidade da cor. No caso aqui eu estou dando um efeito de brilho, então eu estou puxando tudo para o centro aqui da figura, esses pontos de controle, para me diminuir a intensidade desse brilho aqui. Então eu diminui todos aqui todos esses pontinhos de controle a partir do quadradinho maior aqui no centro, e agora eu vou pegar os outros nós aqui em posição contrária. Então dá pra gente ver como é que eu aumento e diminuo a intensidade da cor quando eu coloco essa segunda cor aqui na malha. Então, ó, vou aumentando aqui nesses pontos de controle e diminuindo. Eu vou deixar ele aqui sem cor, vou deixar vermelho novamente e deixar eles aqui um pouquinho mais para o centro aqui. Então eu posso acrescentar esses nós dando 2 cliques nas linhas, ele vai me aumentando. Dando 2 cliques então na linha pontilhada, eu vou aumentando aqui a quantidade dos nós. E da mesma forma que se eu der 2 cliques no nó, eu vou eliminando. Ok? Posso diminuir através da barra aqui de propriedades, como também posso acrescentar. Seleciono a linha pontilhada, ó, vou aqui no botão adicionar um nó, e também posso ir eliminando eles, ó, a partir da barra de propriedades. Vou dar mais 2 cliques novamente para criar aqui a malha, e eu posso aumentar a malha também aqui a partir da barra de propriedades, onde tem aqui, ó, as setinhas, onde eu posso aumentar o colunamento dela aqui, tanto vertical como horizontal, e também posso ir diminuindo. Então aqui a gente tem esse controle da quantidade dos nós dentro da malha. Então, se eu colocar a cor aqui branco, eu tenho alguns controles também aqui
na barra de propriedades, que é suavizar a malha. Eu dei um clique aqui nesse controle, ele me deixou mais claro. Percebe que ele clareou, não deixou tão intenso. Aqui ele está intenso, que eu vou dar uma clareada. Posso então também colocar cor a partir aqui da paleta de cor aqui na lateral direita, ou também através aqui da paleta aqui da barra de propriedades. Então posso escolher entre essas duas opções aqui para a gente colocar cores. Outro comando aqui interessante, eu vou criar aqui um círculo aqui atrás e jogar um azul, e vou jogar ele para trás aqui, dar um shift page down. Então eu selecionando a malha e clicando aqui na cor, aliás aqui no nó aqui onde está o branco, e eu indo aqui na barra de propriedades, eu tenho um comando aqui, transparência. Eu também posso deixar a malha transparente aqui no ponto que eu selecionei, ó. Então alguns comandos que está disponíveis aqui na barra de propriedade, né, quando a gente está utilizando a ferramenta. Aqui alguns exemplos, né, de como você aplicando a malha, ela fica dentro de um objeto. Por exemplo, o quadrado, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó, só para a gente ver como é que fica aqui no caso do quadrado. No caso do círculo, ele vai pegando aqui quase a forma, que ele vai fazendo umas linhas curvas. No triângulo, aqui ele já fez uma leitura diferente, ó. Que ele inclinou um pouquinho. Deixa eu mudar a cor aqui desse pentágono. A gente vê melhor aqui, ó, a coloração, né, e o contraste, ó. Então, dependendo o objeto, é diferente, né, o próprio efeito da malha. Ó. Então aqui é só uma amostra, né, de como fica quando a gente aplica aqui a malha aqui, ó, vai fazendo umas leituras do desenho e vai aplicando. Aqui eu tenho uma demonstração prática de utilização aqui da ferramenta preenchimento de malha. Aqui eu tenho uma foto de um pimentão. Então aqui a gente observa aqui, né, os pontos de brilhos, né, e essas nervuras aqui que vão dando a forma, né, e o contraste aqui, né, entre o brilho, né, e essas partes um pouquinho mais escuras, né, e o canto dele aqui dando o volume, né, e também esse meio dele aqui, que é uma parte que forma um vinco, também, né, dando, né, esse aspecto aqui do volume, né, e aqui
objeto aqui com preenchimento de malha. Então tem bastante pontos aqui que foram utilizados, né, que dá uma ideia de como a gente pode trabalhar, né? Então aqui está uma forma meio seca aqui, mas para demonstrar mesmo o que dá para, né, se fazer aqui com a ferramenta preencher de malha. Então aqui vamos aplicar então a ferramenta preenchimento de malha no pimentão. Aqui eu fiz o contorno, também fiz o cabinho. Então seleciono aqui o contorno aqui do pimentão, vou pintar todo de vermelho e clicar aqui na ferramenta de malha e vou aplicar mais pontos aqui para poder ajustando aí o brilho, a gente ir dando volume. A primeira coisa que eu faço é nos cantos ou nas bordas é selecionar já uma cor escura aí para a gente começar a dar um volume, ó. Vou aqui na própria paleta de cor e já seleciono aqui um vermelho mais escuro para poder ir trabalhando o contraste, né, entre o limite da figura e o meio dela. Aqui já foi muito, então vou diminuir um pouquinho, ó. E aí a gente já percebe o volume. Aqui eu preciso, né, dar essa ideia aqui do vinco. Então eu vou selecionar aqui e criar aqui mais uma linha aqui, ó. E aqui vou pegar o mais escuro. Como eu já selecionei lá, ele vem aqui para a barra de propriedades, ó. Eu vou deixando ele aqui mais escuro para dar o contorno aí do volume. Aqui eu posso criar outros pontos também e vou dando essa ideia aqui do volume no canto, ó. Então você vê que a gente tem que ir bem devagar para ver como tá ficando, ó. Então aos poucos a gente vai dando volume. Eu vou tirar o contorno aqui dele, que aí dá um contraste maior com o branco aqui da página. Agora eu vou ampliar essa área aqui de cima, né, para poder fazer aqui esses efeitos de sombra. Então aqui eu vou colocar aqui um vermelho um pouquinho mais, vamos ver ali, mais avermelhado. Esse aqui, ó. Para poder dar esse volume aqui e depois a sombra.
pouquinho também, um pouquinho mais escuro. Mais escuro. Então vou selecionando os nós. Para a gente criar esse efeito aí. Né, dessa passagem. Então a gente vai acrescentando aqui mais cor. Aqui a gente tem um pequeno brilho. Então vamos joga mais uns. Aqui também a gente tem um pequeno brilho mais ou menos aqui, ó. A gente diminui e diminui também a intensidade aqui, né, suavizando a malha. Seleciona, a gente diminuindo que ele está muito grande, né? Ó. Então a gente deixa melão, ainda tem mais esse brilho aqui. Diminuindo. Não vai ficar tão idêntico. Aqui, pra gente quebrar ele aqui. Então joga outro vermelho aqui. A gente vê mais ou menos como tá ficando, né? A gente vai simulando um F4 aqui para ajustar a página. A gente vai simulando o efeito aqui para dar o efeito aqui de volume. Eu pego um vermelhinho mais escuro. Vai colocando até outras cores de vermelho. Sujando aí a cor, né, com outras tonalidades de vermelho aqui da barra de status. E ponto de brilho aqui, né, nem é um brilho muito fraquinho. Então aí a gente pega um cinza, ó, em vez de um branco total, só para sujar o vermelho, né, e diminui aqui a intensidade. Aqui ele tá até, ó, tá um ponto mais forte aqui. É mais ou menos, ainda falta mais um vermelho. A gente vai colocando, então vamos
colocar esse ponto de brilho aqui, vamos sujar com cinza aqui, vai diminuir, seleciona a malha, ó. Então às vezes ele fica um ponto muito forte, então para ir quebrando também, ó, ou diminui ele, põe um pontinho mais de vermelho. A gente tentar dar o aspecto do volume. Não ficou tão idêntico, mas a gente tenta chegar aí num efeito semelhante à foto. Esse é o segundo que eu fiz, o primeiro às vezes sai até diferença, sai diferente em relação à própria malha, ó. Esse aqui tem até menos pontos em relação a esse aqui. Mas tem uma ideia, da utilização aqui do preenchimento, de malha. Então espero que essas apresentações de uso aqui do efeito de malha, dá uma ideia de como a gente utiliza. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar os sites Os Fantásticos Números Primos e conhecer alguns trabalhos meus digitando aqui no botão portfólio. Então tem alguns trabalhos realizados como catálogos, revistas, folhetos e folders, e outros materiais impressos, anúncios, mala diretas, house organs, materiais para seminários, calendários, e outros catálogos. Se você gosta de matemática ou tem algum amigo que goste, eu convido você a se conhecer os meus trabalhos, os livros Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, Estudos de Sequências Numéricas e o Triângulo Retângulo. Muito obrigado e até a próxima.